texto de complementação diária deixado para a turma 701, né, 7º ano. E eu deixei o texto aí, e no final do texto tinha um exercício de fixação para que vocês fizessem, né, baseado no que vem aí de complemento do texto. Também pedi que vocês copiassem o texto. E quando vocês copiam o texto, vocês estão lendo o que o texto quer dizer. Por isso que é um pedido meu que vocês copiem todos os textos que eu mando, vocês têm que copiar no caderno, tá? E o texto de área vem aqui dizendo, né, que a área é a medida da superfície, é um cálculo de superfície plana. Para efetuar o cálculo, geralmente multiplica-se a base pela altura da figura dada. As medidas utilizadas no cálculo de área são o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. As unidades de medida estão elevadas ao quadrado, ou seja, a potência 2, pelo fato da área de superfície ser equivalente à divisão em pedaços de 1 metro quadrado, e cada metro quadrado de uma área é equivalente a uma medida de área. Exemplo, aí dei um exemplozinho aí, que para calcular a área de uma praça quadrada, utilizamos o metro quadrado. E para evitar toda essa soma, facilitamos o processo pegando a medida de um lado do comprimento ou base e multiplicamos pelo outro lado, que é a largura ou altura, dependendo da posição dos valores na figura. E tem um exemplo aí, né, de um quadrado de 6 metros quadrados de base, 6 metros quadrados de altura, que multiplicado dá 36 metros quadrados. Na fórmula de área das figuras planas, eu coloquei aí para que vocês, né, quando se depararem com problemas em que tenha que calcular a área de um triângulo, quadrado, losango, retângulo, trapézio e círculo. Então, a gente até agora só trabalhou base vezes altura, né? E vem dando aí para vocês os outros cálculos de área de outras figuras planas. Atenção, vale lembrar que a área e o perímetro são dois conceitos utilizados na geometria plana. No entanto, apresentam diferenças. A área, tamanho da superfície da figura, é o tamanho da superfície da figura. O valor da área será dado pelo centímetro quadrado, metro quadrado ou quilômetro quadrado. Tá? E o perímetro é a soma de todos os lados da figura. O valor do perímetro será dado sempre em centímetro, metro ou quilômetro. Triângulo. Polígono formado por 3 lados e são classificados de acordo com as medidas dos lados, bem como seus ângulos, quanto à medida dos lados. Triângulo equilátero apresenta lados e ângulos internos iguais, 60 graus. Triângulo isósceles apresenta 2 lados e 2 ângulos internos congruentes. Triângulo escaleno apresenta todos os lados de ângulos internos diferentes. Quanto à medida dos ângulos, possui um ângulo interno. O triângulo retângulo possui um ângulo interno de 90 graus. Triângulo obtusângulo possui 2 ângulos agudos internos, ou seja, menor que 90, e um ângulo obtuso interno maior que 90. Triângulo acutângulo possui 3 ângulos internos menores que 90. Quadrado, quadrilátero regular, formado por 4 lados congruentes. Congruentes é a mesma medida, tá? Ele é formado por 4 lados internos de 90 graus, os quais são chamados de ângulos retos. O retângulo, quadrilátero formado por 4 lados, 2 deles na vertical e 2 deles na horizontal, da mesma forma que o quadrado,
Ele apresenta 4 ângulos internos de 90 graus retos. Círculo, figura plana, também chamada de disco, apresenta uma forma circular. O raio do círculo representa a medida entre o ponto central da figura e uma das extremidades. Já o diâmetro equivale 2 vezes o raio, pois que representa o segmento de reta que passa pelo centro do círculo, dividindo-o em 2 metades iguais. Trapézio, quadrilátero notável com 2 lados e bases paralelas, dando uma e maior, onde uma é maior que a outra e a outra é menor, tá? Onde uma é maior e a outra é menor. A soma de seus ângulos internos totaliza 360 graus. São classificados em trapézio retangular, que apresenta 2 ângulos de 90 graus retos, trapézio isósceles, também chamado de trapézio simétrico, onde os lados são não paralelos, possuem a mesma medida. Trapézio escaleno, todos os lados apresentam medidas diferentes. Temos os losângulos, que são quadriláteros e equiláteros, formados por 4 lados iguais. Apresenta 2 lados e ângulos opostos congruentes e paralelos, com 2 diagonais que se cruzam perpendicularmente. Ele possui 2 ângulos agudos, menores de 90 graus, e 2 ângulos obtusos, maiores de 90 graus. Então, numa mesma figura, você vai encontrar ângulos diferentes, tá? Prestem atenção em cada detalhe que foi dado para vocês. O exercício de fixação, que é desenhe os triângulos, equiláteros, isósceles, escalenos, retângulo, acutângulo e obtusângulo. Você tinha que fazer cada um deles, só o desenho de cada um dos triângulos. Então, tem aí o triângulo equilátero, tá? Isósceles, escaleno. Tá vendo aqui embaixo? Ele vem dizendo, ó, no triângulo equilátero, o ângulo A e B, segmento B, é igual ao B, segmento C, que é igual a A, segmento C. Quer dizer, todos são iguais, tá? A mesma medida. Já o isósceles, A, segmento B, é igual a B, segmento C, porém, o B, segmento C, é diferente do A, segmento C, tá? Por isso que ele vem numa corzinha menor ali na base, porque aquela medida é diferente das outras duas. O escaleno, cada uma delas é uma medida, ok? Nós temos aí AB, diferente de BC, que é diferente de AC. Retângulo, eu tenho um cateto, uma hipotenusa que é maior que o cateto oposto e o adjacente, que são as duas laterais aqui, tá? Acutângulo. E acutângulo, que eu também tenho medidas diferentes, tá vendo? Para os lados e medidas diferentes para dentro dos ângulos. Vocês reparem aí que eu tenho 2 ângulos aqui, ó, em cada ponta, ângulo A, ângulo B e C, e eles têm medidas diferentes. Obtusângulo, a mesma coisa. Tenho 2 medidas menores e uma medida maior, né? Que é o que define cada um dos meus triângulos na sua forma correta. Na questão número 2, na 1 era só para desenhar cada um deles, na 2, calcule a área como calcular a área de um quadrado. Então, vocês tinham que definir como é o cálculo de um quadrado. Para calcular a área do quadrado, basta multiplicar a medida de 2 lados, L, da figura. Muitas vezes os lados são chamados de base e o lado é chamado de base e a altura de H. No quadrado, a base é igual à altura, B igual a H. Logo, temos a fórmula da área, que é A
fórmula da área do quadrado é A igual a L ao quadrado. Ou o que vocês já conhecem desde o 6º ano, que é a fórmula de área igual a base vezes a altura, tá? Na questão 3, com uma lata de tinta dá para pintar 10 metros quadrados de um muro. É necessário comprar quantas latas de tinta para pintar o muro todo, sabendo que ele tem 20 metros de comprimento e 2,8 metros de altura. Temos a base igual a 20 metros e a altura igual a 2 metros e 8,8, ok? Então, no cálculo da minha área, eu tenho a área igual a base vezes a altura, a área igual a 20 vezes 2,8, a área igual a 56 metros quadrados. Então, esse é o meu valor total do meu muro. Só que ele quer saber quantas latas de tinta eu vou utilizar para pintar esse muro todo. E aí agora eu vou pegar esse total de 56 metros e dividir por 10 e vou achar 5,6 metros. Porém, eu não consigo comprar 5,6 metros de tinta. Não existe, né? Então, eu tenho que comprar 6 latas de tinta. É o que vale 5,6, que é 6 latas de tinta, tá? Porque eu não tenho como comprar 5,6 latas. Eu só compro 5 ou 6. Como ultrapassou depois da vírgula maior que 6, né? Então, é mais fácil eu comprar 6 do que eu comprar somente 5, porque vai me faltar ainda uma medida. Número 4. A figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Qual é a área desse terreno? Então, eu tenho ali a planta do terreno, né? E esse terreno ele tem um formato de trapézio. Então, ele tem uma medida ali de base, 2 medidas de base, né? Minha base frontal, minha base tem 10 metros, as minhas laterais têm 20 cada uma, e a minha outra base tem 34 metros, e eu tenho ainda ali a minha altura reta de 16 metros. Então, o terreno tem o formato de um trapézio. Então, para saber a área do terreno, basta calcular a área de um trapézio, que está lá naquele meu quadrinho onde tem a fórmula de cada uma das figuras, com as seguintes dimensões: base maior é 34, a base menor é 10 e a altura é 16. Assim, eu tenho A de área é igual a base maior, B maiúsculo, mais B minúsculo, vezes a altura, que é H, dividido por 2, sobre 2, tá? Então, eu tenho A de área é igual a 34, que é a minha base maior, mais 10, que é a minha base menor, vezes 16 sobre 2. A é igual a 44, que é 34 mais 10, vezes 16 sobre 2. A é igual a 704, que é o valor de 44 vezes 16, sobre 2, que é igual a 352 metros quadrados, tá? Então, o que ele quer saber aqui é qual a área desse terreno. Esse terreno possui 352 metros quadrados. É isso que ele quer saber, e eu utilizo o meu cálculo de área do meu trapézio para descobrir. Qual a área da região retangular, questão número 5, cujas medidas são 24 metros por 12,5. Sua área será o produto da medida da base pela medida da altura.
Logo, eu tenho área é igual a 24 vezes 12,5. A área é igual a 300 metros quadrados. Esse é o valor da área da região retangular. Questão número 6. Um terreno retangular tem 8,4 metros por 15 metros e está sendo gramado, sendo que 1 quilo de semente de grama é suficiente para gramar 3 metros quadrados do terreno. Quantos quilos de semente de grama são necessários para gramar o terreno todo? Para que eu possa descobrir isso, sua área será o produto da medida da base pela altura. Logo, eu vou ter a A igual a 15 vezes 8,4. A área é igual a 126 metros quadrados. Como cada quilo de semente é suficiente para gramar apenas 3 metros quadrados, devemos dividir a área, que no caso é os 126 metros quadrados, por 3, para obter o total de quilos da semente. Então, eu tenho que pegar 126, que é o valor que eu encontrei total, dividido por 3, e vou achar 42. Portanto, serão necessários 42 quilos de semente para que a gente consiga gramar todo o terreno, tá? Esse é o último exercício que eu deixei para vocês, o exercício de fixação do texto sobre área, e vou deixar a outra atividade para que vocês tentem fazer. Se tiver dúvida, tirem a dúvida, não levem a dúvida com vocês, tá? Porque mais na frente vocês vão precisar saber o porquê de cada coisa e como resolver. Então, tudo é uma sequência, né? A gente já viu lá no 6º ano somente o cálculo de área de um quadrado. Agora a gente já sabe do trapézio e assim por diante, ok? Qualquer coisa, me procurem. A gente está aqui para ajudar vocês. Se cuidem, fiquem em casa, tomem todos os cuidados e vamos prevenir aí que todo mundo vai ficar tranquilo. Até a próxima resolução. Prestem atenção e não deixem de copiar, tá?